Semana Santa, Marcas de Cristo, com Davi Valdez. Tema de hoje, o governador. O tema para esta noite, ele é o governador. E vamos para o livro de Mateus, o capítulo 27, os versos 21 até 24. Encontraram? Vamos fazer uma oração. Pai Celestial, nesta noite, nós te agradecemos pelo teu cuidado, por estarmos na tua casa. Pedimos encarecidamente que o teu amor, tua misericórdia esteja com cada um de nós. E aqueles que por algum motivo não conseguiram estar aqui, tu os alcances com teu Espírito Santo. Que teu Espírito venha pairar suavemente em nossa mente para compreender a tua palavra. E aqui estou como instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então, nesta noite, nós vamos falar sobre este tema, o governador. Nós vamos considerar 3 personagens neste tema: Pilatos, Barrabás e Jesus. Eu quero dizer para vocês que o governador é um representante que nós escolhemos. E tenho muitas vezes a oportunidade de me encontrar com o governador pessoalmente, algumas vezes. E já entrei na residência dele. Já conversamos pessoalmente com o nosso governador do estado. E vou dizer para vocês que muitas vezes nós gostamos de como se diz, de falar bonito, né? Mas na verdade, para mim uma pessoa comum, ele tem um título, sim, é o governador do estado, mas é uma pessoa comum, como eu e você. E a gente conversou algumas vezes normalmente, qualquer assunto. E já tive a oportunidade de ser tradutor entre a primeira dama daqui de Rondônia, isto é, a esposa do governador, e a dama, esposa do presidente do Peru, quando estiveram aqui fazendo uma das visitas. Foi uma experiência muito interessante, marcante também. Ficou na história. E nesse momento foi também a recepção do anterior presidente Bolsonaro na época. E bem, na Bíblia nós vamos encontrar aqui esses 3 personagens e nós vamos ler o verso 21 até 24, Mateus 27, 21 até 24, e disse: de novo, perguntou-lhes o governador: qual dos 2 quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Verso 23, ou 28. Desculpem, 22. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos: que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamaram mais: seja crucificado. O verso 24. Vendo Pilatos que nada conseguia,
Antes, pelo contrário, aumentava o tumulto. Mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Nas primeiras linhas do texto, há uma pergunta. O governador Pilatos, que representava Roma naquela época, ele pergunta: quem quereis que vos solte? Pôncio Pilatos, que é o nome dele, se vocês, vamos lembrar um pouco o contexto, a história. Pôncio Pilatos era neto de Herodes. Herodes, que vocês lembram que ele mandou matar as crianças até 2 anos de idade? Então, ele, Pôncio Pilatos, era neto de Herodes. Roma, quando conquistava as regiões, ele colocava representantes nas regiões que ele ia conquistando. Isto é, colocava governadores nas regiões. Nesse caso, naquela época, era então Pôncio Pilatos, que era governador da Judeia, a região da Judeia. E o poder que ele tinha, isto é, Pôncio Pilatos, tinha poder para fazer e desfazer. Ele tinha todo o poder. Ele, mesmo sendo representante, ele tinha todo o poder de mandar e desmandar. Naqueles momentos, naquela época, quando Pôncio Pilatos era governador, Jesus foi preso. E quando Jesus foi preso pelos judeus. E os judeus armaram tudo isso. E você sabe muito bem quando alguém arma para você, né? Vocês entendem muito bem isso, né? Os judeus queriam matar Jesus há muito tempo. Tanto é que Jesus disse: vocês me viram sempre em tal lugar, por que não me pegaram de uma vez? Por que não me prenderam de uma vez? Mas sabem, olha aqui os dois lados. Os judeus queriam matar Jesus, prenderam Jesus. Só que para matar Jesus, pediram autorização de Pôncio Pilatos para matá-lo. Mas por quê? Porque a morte de cruz era, quer dizer, a execução era dos romanos. Eram os romanos que julgavam, condenavam e matavam. Os judeus não tinham esse poder, por mais que tivessem o motivo. E os romanos, eles julgavam, matavam e condenavam
a seus inimigos, os malfeitores, os rebeldes, aqueles que tinham sempre a intenção de querer fazer alguma coisa contra Roma. E eu quero dizer para vocês que aqui, nas entrelinhas, está a hipocrisia do ser humano. Por quê? Porque os judeus odiavam a morte de cruz. Eles odiavam esse tipo de condenação. E eles pediram aos romanos para crucificar Jesus, para matar Jesus. E esse é o lado hipócrita do ser humano. O ser humano, muitas vezes, ele utiliza os próprios meios que ele não gosta, que ele se incomoda, mas utiliza esses mesmos meios para ferir a quem ele não gosta. Mas o ser humano é hipócrita muitas vezes. Mas a pergunta de Pilatos foi: o que Jesus fez para que vocês o condenem? E vou dizer para vocês que Jesus tinha feito alguma coisa má. Jesus muitas vezes tinha andado por meio das pessoas para tocá-los, para curá-los, para devolver a vista, para ressuscitar os mortos. Jesus muitas vezes tinha andado por meio das pessoas, desejando fazer o bem. E por isso o estavam condenando. Eu vou dizer para vocês uma coisa que vai mexer com vocês. Fanatismo. Fanatismo é a coisa mais sem noção que as pessoas podem ter. O fanatismo. Às vezes a gente vê essas coisas em outras igrejas e a gente até se incomoda. Mas o fanatismo nem sempre é isso. Porque há pessoas sinceras no meio de tudo isso. Mas o fanatismo em si é aquilo que te deixa cego, surdo. Que em outras palavras nós chamamos de teimosia. O fanatismo é quando você está vendo, mas não está enxergando. Está ouvindo, mas não está escutando. Eu me lembro, no ano passado, num aniversário, com 2 amigos. E tinha um que muitas vezes sempre eu convidei, e ele ia para a igreja. Hoje ele já batizou na igreja onde a esposa vai. Agora os dois estão na mesma igreja. Não necessariamente nossa igreja, né? Não é placa de igreja que vai salvar a gente. Mas ele muitas vezes escutou
meus conselhos, escutou muitas vezes a voz de Deus. Ele leu materiais que nós passávamos para ele. Então, em todo esse tempo, ele recepcionou uma hora, ele tomou uma decisão. Se fosse teimoso, se fechasse as portas, se fechasse a mente, o coração, não chegaria a esse ponto. O fanatismo deixa você cego. E a ignorância não é por falta de conhecimento. A ignorância é que você apoia sua própria verdade e não aceita a palavra de Deus. Essa é a maior ignorância. O povo de Israel tinha um ritual instituído há muitos anos. Um ritual que consistia que um cordeiro era sacrificado todos os dias. Eles celebravam esse ritual todos os dias e em 2 horários, de manhã e tarde. Mas eram incapazes de entender, eram incapazes de enxergar que o Messias era Jesus. E sabem qual é o mais triste? É que os que não eram do povo judeu, os que não eram do povo de Israel, tinham entendido que Jesus era o Messias. Que Jesus é o Cristo. Os de fora enxergaram isso, mas os de dentro não enxergaram isso. Sabem até onde isso aí é o grau do fanatismo, da teimosia, da cegueira, da surdez. E eles achavam, na sua sinceridade, que Jesus chegaria como um guerreiro para salvar, para tirá-los do domínio de Roma. Mas Jesus não veio para isso. Jesus muitas vezes diz: eu vim estabelecer um reino que não é desta terra. É da onde? Do céu. Ele foi muito claro. Na verdade, em outras palavras, Jesus veio para libertar o povo. E sabem que muitas vezes nós confundimos as coisas. O nosso maior problema não é falta de dinheiro. Não que eu estou doente, não é falta de trabalho, não é a falta de uma casa. Esse não é o nosso problema. O problema é que o ser humano está longe de Deus. O meu problema é que eu sou um pecador e preciso de Deus. O povo de Israel, o problema deles não era o domínio de Roma, é que eles precisavam ser resgatados do seu pecado. Eles tinham se afastado de Deus.
E domingo nós falamos disso. O que significa afastar-se? A maior necessidade do ser humano é ser transformado, é ser mudado. Vocês já ouviram aquela música Nasci assim, vou morrer assim? Não é essa música da Gabriela que você tem que ter na sua cabeça. A sua maior necessidade é você ser transformado. Porque do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, não me salva. Tenho defeitos. Tenho muitas coisas para serem mudadas. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Aquilo ali nós vamos carregar até a morte. Então, a transformação é um trabalho que só começa, só terminará na volta de Jesus. Amém? É muito claro a palavra de Deus. Então, o verdadeiro problema é que o ser humano é prisioneiro do pecado, cego. Muitas vezes nos concentrarmos em nós mesmos. É o ego. Vocês notam quando o ego ele aflora? O nosso ego aflora algumas vezes, de vez em quando, ou às vezes todos os dias. Mas como? Com nossas rebeldias, com nossas discussões, com nossa falta de paciência, com nossos insultos, com nossa falta de perdão. Então, é dessa maneira que o nosso ego aparece. E sabem que muitas vezes não enxergamos a Jesus por isso. Em João capítulo 1, verso 11, diz: E eu vim para aqueles que eram meus, para meus seus, mas eu não fui recebido. Vim para eles, mas não me receberam. Sabem que isso aí é triste. Jesus, entrando na cidade de Jerusalém, Jesus chorou por Lázaro. Mas quando ele chorou por Jerusalém, o que ele diz? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar como a galinha junta os seus pintinhos e não quisestes. Sabem que aqui se expressa a ternura de um Deus. Então esse Deus não é como o diabo pinta na sua cabeça,
que dá tudo errado. Esse Deus não é esse Deus que você tem na sua cabeça, toda deturpada, mal entendida, incompreendida. A figura que Jesus utiliza aqui, como uma galinha, e nós, como pintinhos, é a expressão mais terna que Jesus utiliza, de que ama, que cuida. Ele quer te amar, Ele quer te cuidar, Ele quer te proteger. Quantas vezes eu tentei fazer isso e você não quis? Às vezes você não quer. E sabem que eles pegaram Jesus e o mataram? Não somente o rejeitaram, também o mataram. E eu quero entrar ao personagem de Pilatos, falando um pouco mais dele. Pilatos, vejam uma coisa interessante aqui. Roma, quando ele colocava governadores das regiões que ele conquistava, ele não colocava qualquer pessoa. Ele colocava pessoas que conheciam a região. Então, colocou Pilatos. Pilatos conhecia a cultura dos judeus. Conhecia a história dos judeus. Sabia das profecias. Pilatos sabia que viria um Messias. Ele sabia tudo. O Espírito Santo já tinha impressionado ele há muito tempo. Ele não era ignorante com respeito de Jesus. E aqui está a diferença do povo judeu, que sabia e não enxergava. E Pilatos, que não era do povo judeu, mas sabia tudo a respeito de Jesus. E ele sabia muito bem quem era Jesus. A esposa de Pilatos, que a gente sabe um pouco da história, teve um sonho que perturbava ela. E o anjo lhe diz: fala para teu marido, para não se envolver no julgamento desse justo. E de alguma maneira Jesus utilizou a esposa para impressioná-lo. E ele recebeu a mensagem. Pilatos recebeu a mensagem da esposa. E ele ficou consciente disso. Ele recebeu luz. Luz. Você precisa de luz? Eu estou confundido. Não sei o que fazer. Não sei que rumo tomar. Eu não sei como vai ser meu futuro. Preciso tomar escolhas. Parece que você é jovem demais para tomar decisões, mas é agora. Todos temos a capacidade de decidir, de tomar decisões, de fazer escolhas. E sabem, Pilatos foi impressionado pelo Espírito Santo.
Pilatos não tinha argumento para condenar Jesus. Mas não teve valor para defendê-lo. O que é que ele fez? Ele fez todo o contrário. O que é que ele fez? Não fez nada. Sim, não fez nada. Mas o que é que ele fez? Ele pediu: traz água para mim. E o que é que ele disse? Vou lavar minhas mãos. Eu não tenho nada a ver com isso aqui. Vocês que o condenaram. E vou dizer para vocês: a responsabilidade das suas decisões, você não terá como colocá-la em ninguém. Você, por mais novo que seja, criança, jovem, adulto, você é responsável das suas escolhas. Não queira lavar suas mãos e dizer: não, eu não tive oportunidade, meus pais foram assim, eu não tive escolha. Escolha você teve para dizer sim ou não, para escolher entre o bem ou o mal, entre a bênção ou a maldição. Você teve escolha sim. Então não queira jogar a responsabilidade que você tem em cima de alguém. Eu quero entrar aqui no personagem de Barrabás. Barrabás, quando ele escutou, quer dizer, ele não escutou, mas Barrabás, quando Pilatos perguntou: quem quereis que eu solte? A multidão gritou o quê? Barrabás. E o que eu vou fazer com Jesus, o justo, que não tem nada, não há motivo para condená-lo? Crucifica. Morte de crucifixão. Eu vou dizer para vocês que Barrabás, naquele momento, ele estava preso na cela dele. E ele só escutava duas palavras: Barrabás, Barrabás, crucifixão. Porque era o povo que gritava. É lógico que dava para ouvir a voz do povo. E Barrabás pensou: chegou minha hora. Ele não estava entendendo o que acontecia fora. Eu vou dizer para vocês que ele já estava julgado e condenado. E já tinha uma cruz preparada para Barrabás, com as medidas dele, do tamanho dele. A cruz era para Barrabás. Era sexta-feira quando condenaram Jesus. E era já de manhã. Era de dia. Então não havia tempo para fazer uma cruz para Jesus. Tinham soltado Barrabás e a cruz estava ali, disponível. E então aquela cruz era dele, era de Barrabás. A tradição diz que Jesus caiu 7 vezes levando essa cruz.
E eu pergunto para vocês, caiu por quê? Por que caiu tantas vezes? Tanto é que pediram que alguém ajudasse a levar a cruz. Porque aquela cruz não era dele. Aquela cruz não foi feita para ele. Não era para ele. Não tinha motivo para ser dele. Aquela cruz era minha, era sua cruz. Aquela cruz era de toda a humanidade. Éramos nós que merecíamos morrer, como Romanos 6:23 diz que a paga do pecado é a morte. Sabem? Jesus amou tanto que Ele se ofereceu para morrer no lugar da humanidade, como diz João 3,16. Quando você achar que você se sente abandonado, que talvez você não merece, ou que talvez você merece as consequências que você vive pelas suas escolhas, e você achar que Deus está longe de você, na verdade isso não é assim. Porque Deus, sendo Deus, se fez homem. Não se disfarçou de homem, se fez homem. E veio a este mundo para que por trás de toda a tua vida, toda a tua trajetória de vida, você possa entender que Deus ama você, que Deus te procura, que Deus te busca. Você errou, sim, errou, erramos. Nós nos desviamos, como diz Isaías. Nós nos descarriamos como ovelhas. E Ele tomou nosso lugar. Pelas feridas dele, nós fomos curados. O peso da condenação, o peso da consequência, tudo sobre ele. Então era você que merecia. E sabem que Jesus, quando foi pendurado na cruz, rasgou as suas carnes, sangrou. Aquela coroa de espinhas sangrava na sua cabeça. Jesus até falou: Pai, perdoa, porque não sabem o que estão fazendo. Sabem que aquele dia era um dia muito diferente na história da humanidade. Os passarinhos se esconderam. As bestas do campo, os animais do campo gritavam, choravam. Mas a humanidade, o homem racional, o homem mais inteligente das criaturas, era incapaz de entender o que estava fazendo. O sol se escureceu, o universo, como se fechassem o rosto
para não ver a cena grotesca de que estão matando o seu Criador. Aquele dia era muito diferente, mas o ser humano não entendia. Barrabás, se tem uma pessoa que entendeu, alguém morreu no meu lugar, foi Barrabás. Quando o soldado entrou na cela, ele diz: chegou minha hora, agora eu vou morrer. E o soldado diz: não, você não vai morrer, você vai ser solto. E quem vai morrer? Esse Jesus vai morrer no teu lugar. Barrabás talvez não entendia, talvez para ele era: eu estou dormindo, eu estou acordado, eu não sei. Mas eu matei gente, eu me rebelei, cometi violência, matei, eu fiz atrocidades. Sim, mas você está livre. Só ele podia entender na pele dele o que é alguém morrer no lugar dele. E ele foi solto. Sabem, eu quero ir fechando toda a ideia aqui, dizendo que Deus acredita no ser humano. Ele tem fé no ser humano. Porque se a gente pensasse que Deus não me ama, a gente estaria morto pelas nossas escolhas. Mas Ele, na sua misericórdia, Ele ainda cuida de nós, ainda nos protege, ainda está ali contigo. Você não vê Ele, você não toca Ele, mas Ele está aí contigo. Você não vai entender, talvez você não entenda, talvez é difícil entender o que Deus é capaz de fazer pelo ser humano, mas você precisa aceitar isso. Há uma história muito linda de na Bolívia, um jovem engenheiro de Minas, casou e ele foi para a lua de mel. Quando ele voltou com a esposa, no trajeto, ele dirigindo, ele caiu num barranco porque dormiu, piscou. Ficou todo destruído o carro, a esposa morreu, só ele sobreviveu. O homem ficou transtornado com isso, se entregou à bebida, não terá excusa pela responsabilidade das suas decisões, das suas escolhas. Não tente lavar suas mãos quando você faça suas escolhas. Suas escolhas têm consequências. Por isso, Jesus mostra o seu amor por você nesta noite. Por isso Ele diz para você: hoje também é dia de salvação. E Ele também te diz: aceitar Jesus mais uma vez. Amém? Vocês querem fazer isso? Amém. Nós vamos cantar o hino. E com esse hino nós vamos nos entregar a Jesus mais uma vez. Tá bom? Oremos. Pai Celeste, nós te agradecemos pela tua mensagem, pela tua palavra.
Tu nos deixas muito claro que nos amas e acreditas em nós. Acreditas no ser humano. Estás sempre disposto a cuidar-nos, a proteger-nos, como a galinha cuida dos seus pintinhos. Então estamos aqui para nos entregar a Ti mais uma vez. Amém, Senhor. Que Tu venhas nos guiar por esta vida. Que a nossa escolha, ela é de grande responsabilidade, porque estamos trilhando a vida eterna. Amém. Então, nos acompanha nesta caminhada. Pega nossas mãos para ficar bem seguros nas Tuas mãos. Amém, Senhor. E nos ajude para não soltar Tua mão. Não é fácil esta vida, mas nos acompanhe. Coloca a fé em nosso coração. Amém. Amém. Amanhã nos traga de novo para entender Tua vontade, o Teu propósito para a nossa vida. Amém. Abençoa cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.